O debate entre o Dr. Norberto e o Teixeira foi a parte mais pobre do debate. É o seguinte, obviamente que por motivos ideológicos, políticos, é normal que o Sr. Norberto defenda a educação pública. Agora, a defesa da educação pública universal pelo Teixeira é simplesmente uma questão de preguiça mental, não pensar, e aliás, não pensar nas coisas que ele diz. Porque na verdade a campanha do Teixeira contra as escolas privadas e a mostrar escolas precárias pelo país é apenas uma tentativa de dizer que os pobres têm o direito de serem irresponsáveis com os próprios filhos. Veja aqui essa imagem do Teixeira numa escola em um município, acho que isso é no Uís. Ele sentou aí, olha, estão a ver que vergonha, uma escola pública assim na casa de chapa. A minha pergunta é a seguinte, os pais dessas crianças vivem em uma casa de pau a pique aberta, com chapas de zinco? E vivem assim, os pais dessas crianças, porque é o seguinte, a coisa mais cara e mais difícil, que é o professor, já foi providenciada pelo governo. Então, a questão aqui não é uma falha do Estado, é uma falha da própria comunidade. Porque não apenas os pais dessas crianças não dormem debaixo de uma casa assim, praticamente num casebre de chapa, coberto, sem sequer paredes. E, aliás, as igrejas desses pais, será que a igreja também se parece com essa sala de aula? O boteco onde esses pais sentam para beber uma capuquinha também se parece com essa sala de aula? Ou seja, a questão aqui não é que há uma falha do Estado, há uma falha da comunidade. A comunidade não se preocupa com o conforto e a segurança das suas próprias crianças. Aliás, mesmo quando o Teixeira apresenta, por exemplo, esse caso aqui de uma escola pública construída pelo Estado, mas que não tem carteiras, aí também é uma questão da falha da comunidade, porque até onde eu sei, não existe uma escola pública em Angola que tenha sido inaugurada sem carteiras. Então, aonde estão as carteiras? É simples, os alunos partiram as carteiras. Uma pergunta, você já viu algum colégio sem carteiras? Alguma vez na tua vida foste matricular teu filho num colégio e encontraste que o colégio não tem carteira no princípio das aulas? É quase que impossível. Por quê? O dono do colégio é o dono das carteiras e ele que sabe, se a escola não tiver carteira, os pais não vão deixar que os filhos estudem aí. Por quê? Porque são pais responsáveis que se preocupam com a educação e o conforto dos seus filhos. Sim, a escola pública é bom você ajudar as pessoas que não têm como educar seus filhos, mas tem um defeito na escola pública em que os pais das crianças não se preocupam nem com a qualidade, nem com o conforto da educação dada aos filhos. E essas escolas, nas quais os pais são responsáveis, são as escolas que são atacadas pelo Teixeira. Porque ele em outro vídeo disse que, ou numa publicação, ele disse que se ele tivesse o poder, não teria educação privada em Angola. Ou seja, os pais que se preocupam com os filhos, porque é o seguinte, se você trabalha, tens um salário, sei lá, de 500 mil kwanzas, você vive no Quilamba, tem outro salário de 500 mil kwanzas, e você deixar o teu filho estudar numa escola sem condições, a tua família, os teus amigos, os teus conhecidos vão te questionar. Então, fulano, você trabalha, você vive no Quilamba, você não pode tirar lá pelo menos 30 mil kwanzas, 20 mil kwanzas, 50 mil kwanzas para inscrever teu filho num colégio aqui no Quilamba. Você mete teu filho no autocarro, para pegar 2, 3 autocarros para estudar no Kazenga, numa escola onde senta na lata. Vamos ser responsável. Ou seja, vão te chamar a razão. Agora, por que a pessoa, quando é pobre, não tem o mesmo dever como o pai? Por que nós não chamamos a razão? É simples, porque para o ativista o que importa é o empreendedorismo político. O ativista é um agente político em benefício próprio. Então, enquanto tiver problemas, os problemas não tiver solução, então os problemas servem para exaltar a imagem do ativista. Né? Então, é isso. Então, ele não está interessado em solução, porque essa questão das escolas precárias pode ser resolvido com uma campanha de escolas comunitárias. Nesses municípios nos quais o Estado já deu um professor, então, cujos cidadãos se reúnam e que construam uma sala de aula similar à habitação que eles normalmente utilizam. E um bom exemplo é essa aqui no Lundimbali, que ele até faz piada, né? Que, olha, a escola primária no Lundimbali é uma casa de barro. Não, isso não é uma coisa para fazer piada. Isso é uma excelente iniciativa. Porque se você ver bem, essa é a escola, né? E aí atrás você vê as casas dos moradores, que são também casas de barro. Ou seja, os moradores se reuniram e construíram uma sala de aula para que seus filhos possam estudar em segurança e em conforto. E tem que ser assim.
Ah, mas são pobres, como é que vão construir? Calma, calma, calma. Nessas localidades, as pessoas se reúnem em comunidade, compram umas 2, 3 birras, chamam os amigos e constroem a sua casa. É assim que se constrói casa nesses municípios. Você chama os teus amigos, tiram 1 ou 2 dias, trabalham juntos e constroem a casa de um. E no dia seguinte, quando for a vez do outro amigo, se junta e constroem a casa. É assim que se faz. E pode fazer o mesmo para a sala de aula. E é o seguinte, se uns pais fizerem isso hoje, em 2025, não significa que todos os pais têm que construir uma sala de aula. Alguém tem um parvo aí que me disse uma vez assim, em si, o pai tem que construir todas as salas. Não, se eu construir a sala de aula para o meu filho, agora em 2025, em 2027, quando eu tiver o outro filho, eu não preciso construir outra sala de aula. Ele vai encontrar a sala de aula que nós construímos no passado. Agora, se precisar de uma nova sala de aula, só construímos uma sala de aula. Então, porque é o seguinte, é o mesmo princípio dos colégios. O que é um colégio? Aliás, o que é que você precisa para ter uma escola? Precisa de ter um professor, ou seja, um membro da comunidade que você vão lhe pagar para não trabalhar e porque o trabalho dele vai ser ficar com as crianças durante o dia, não é isso? E segundo, você precisa ter uma sala de aula. Então, a comunidade pode construir uma sala de aula do mesmo jeito que constrói a casa, porque o colégio também é o mesmo princípio. Só que o colégio, ao invés dos pais se reunirem para ir construir a sala de aula, por acaso já participei na construção de uma sala de aula, mas para uma igreja. Os membros da igreja se reuniram um dia e foram construir a sala de aula. Então, para o colégio é o seguinte, um membro da comunidade pega o seu dinheiro e constrói a escola. E depois os outros pais que querem que seus filhos estudem aí, compensam essa pessoa, lhe pagam pelo serviço de ter poupado dinheiro e construído a escola. Então, pela propina, os pais dos alunos contribuíram de modo deferido para a construção da escola. Então, é também uma forma de escola comunitária. E é assim que nós criamos uma comunidade. Vocês gostam muito de falar de ativismo, mas vocês são contra iniciativas comunitárias que visam resolver problemas pontuais. Da outra vez apareceu um outro aí, até eu fiz um vídeo, olha, como é que a pessoa vai tirar o seu dinheiro para resolver problema do Estado? Mas calma só, então, o teu problema que você trouxe no mundo, quem tem que resolver é outra pessoa. Porque até onde eu sei, quem engravidou para você ter esse filho é você. Eu não acho que é ninguém aí que vive num palácio. Acho que é mesmo você. Se não é você, e você fez pedido, vai na família lá da tua mulher e pede devolução, porque tal trabalho. Então, quem trouxe o filho no mundo é você. Não é alguém que vive num palácio. Então, quem é responsável para educar esse filho? É você. Porque é o seguinte, em teoria, a educação pública gratuita universal é uma excelente ideia, até porque nós angolanos gostamos de receber coisas gratuitas. Não é assim. Não é impossível. Por que é impossível? Porque a pessoa que diz que vai te providenciar um serviço, ele não tem a certeza de qual vai ser o número de sala de aula do professor que ele vai precisar no futuro. Claro, mas ele não sabe, porque quem toma essa decisão de quantos alunos vai ter no futuro é você e eu. Se eu hoje fazer alguma coisa que não se faz e trazer outro filho, eu decidi ter esse filho. Eu não comuniquei lá num palácio para lhes falar que eu vou ter mais um filho. Então, por isso não é possível ter educação gratuita universal. E segundo, se a educação... Porque algumas pessoas, por exemplo, tem uma deputada que diz, não, nós temos que ter serviços públicos, nós pagamos impostos. Então, se eu já tenho com o meu dinheiro, se eu já tenho dinheiro para poder ter esse serviço, por que eu tenho que dar o dinheiro no Estado para o Estado me dar o dinheiro? Por que eu tenho que ter um intermediário? Eu próprio pego o meu dinheiro e vou contratar meu serviço num colégio. Ou seja, intermediário para comprar carro ou para alugar casa é praga. Mas intermediário para serviço de educação é normal e é necessário. É isso? Bom, deixa aqui os vossos comentários. Que Deus abençoe Angola. E parabéns aqui nessa comunidade da Camacupa. Tem que ser assim, constroem salas de aulas para os vossos filhos, especialmente quando o Estado já vos deu um professor.